Os avanços tecnológicos vêm refletindo uma série de efeitos na vida das pessoas. A sociedade contemporânea, orientada pelo discurso capitalista, cultua o ter em detrimento do ser. Atualmente, nossas vidas, e principalmente a vida das crianças, é marcada pela corrida contra o tempo e a oferta excessiva de objetos de consumo. Difícil encontrar crianças, por exemplo, brincando de pular corda, elástico, carrinhos de madeira ou até brincando de casinha. Esses jogos foram substituídos pelos virtuais e pelos brinquedos industrializados. Mas até que ponto isso influencia na fase mais importante do ser humano, que é a infância? Para falar sobre esse assunto, o Opinião Livre de hoje conversa mais uma vez com a psicanalista doutora Aline Heck Padilha Abrantes. Aline, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Muito obrigada, Silvia. E para iniciar, vamos falar sobre o brincar. O que é o brincar para as crianças? Bom, o brincar, ele é uma atividade, né, muito importante e fundamental na estruturação psíquica das crianças, né? Quando a criança brinca, ela está não só elaborando aquilo que ela vivencia na vida dela, na realidade, né? No brincar, ela elabora o que ela vivencia na realidade e, ao mesmo tempo, ela também está se apropriando do mundo, né? É o jeito como a criança se apropria do mundo, é brincando, né? Então, o brincar, ela elabora o que ela vivencia e está se apropriando desse mundo também, né? E além de desenvolver as capacidades, né? Porque também desenvolve capacidades na brincadeira, né? Na psicanálise, né? O brincar, ele é fundamental, é um conceito muito importante, porque é a ferramenta que nós psicanalistas nos utilizamos na clínica com a criança, né? Através da brincadeira é que vocês estudam o comportamento da criança, é isso? É através da brincadeira que a gente pode intervir, trabalhar com a criança, né? Porque a linguagem, né, que a criança traz, né, é no brincar que se apresenta, né? Que diz do que ela está elaborando, da posição dela diante das situações que ela vivencia, que traz as questões do desejo inconsciente, né? É brincando que a criança expressa o desejo inconsciente. Olha só a importância do brincar para você que está acompanhando aqui o nosso programa. E para Freud, brincar é o trabalho próprio da infância. O que o Freud quis dizer com isso, Aline? Então, Freud, apesar de não ter se dedicado, né, de uma forma específica, bastante né? efetiva sobre o brincar, né? Ele tem em sua obra textos muito importantes, né? Que tratam do brincar e que são fundamentais para pensar na questão da estruturação psíquica, né? Um dos textos é um texto de 1908 que se chama Escritores Criativos e Devaneios, né? É um texto interessante para se ler, porque ali ele fala do brincar da criança, né? E da seriedade do brincar da criança, porque a criança, ao brincar, ela cria, ela fantasia, né? Ela elabora, né? O que é muito importante, né? Que ela possa estar elaborando aquilo que ela vivencia na realidade. E ele faz até uma comparação com os escritores, né? Com a criatividade de um escritor que cria ali naquilo que ele está escrevendo, né? Ele está fantasiando e ele lida com aquilo que ele fantasia ali de uma forma tão séria quanto a criança. E ao mesmo tempo que a criança, né, brinca e tem essa seriedade no brincar, justamente porque o brincar dela não significa que ela não saiba diferenciar a realidade. Ela brinca, né, faz de conta que porque ela está diferenciando da realidade. Ela sabe quando é um brincar e quando é a realidade e se utiliza dos objetos da realidade e do próprio corpo para brincar, né? Então, ela sabe essa diferença. Sim. Né?
Sim, é como o Winnicott, que foi um grande psicanalista e se dedicou muito ao trabalho com crianças, e ao brincar ele coloca que é um espaço potencial que se situa, né, que é a mola propulsora da engrenagem mesmo da estruturação da criança e que se situa no intermédio, né, entre o externo e o interno. Nossa, que importante, né? Às vezes a gente não tem noção da importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Porque a gente fala, tá no mundo dela, tá brincando, tá em outro mundo. Não, ela tá no mundo que ela é consciente daquele mundo, né? Nós, quando deixamos de ser criança, né? Até interessante também isso, o que o Freud traz nesse texto, nós começamos, claro, a lidar muito mais com a realidade, né? Mas nós não abandonamos aquele prazer que tivemos uma vez com o brincar, né? É muito difícil o homem abdicar de um prazer que ele já experimentou, né? Então, o que se faz não é uma renúncia àquele prazer, mas uma substituição. Os devaneios que a gente faz, que é ficar fantasiando, imaginando, né? É uma forma de resgatar aquele prazer que a gente tinha brincando, que fantasiava na brincadeira. Quer dizer, até para nós adultos, né, esse resgate desse momento do brincar de criança é muito importante. Ele faz parte, né? Nós não abdicamos disso, né? É como se é muito difícil renunciar, né? O homem tem uma dificuldade muito grande de renunciar a um prazer já experimentado. Então, busca estar sempre retomando aquele prazer. Claro que não vai ser da mesma forma que a criança, mas de outras formas, como, por exemplo, sonhar acordado, né? Ficar imaginando, sair um pouco fora da realidade, né? É importante, né? Não sei se é importante, né? Eu ia até perguntar, mas né, é algo que é uma repetição, é algo que, né, a humanidade busca, né, porque é muito difícil se perder, né, aquele prazer, deixar de ter aquele prazer, então insiste. Isso é inconsciente, né? Não é algo que se faz de forma consciente, mas se busca ter aquele prazer que um dia vivenciou, né? Agora, qual que é a importância do brincar para a constituição subjetiva da criança, né? Aquele lado subjetivo mesmo. A subjetividade, né, se a gente pensar, o brincar ele já nos implica em pensar na constituição subjetiva. Água. Bom, vamos pensar assim, o homem, né? Nós somos os únicos animais que precisam de outro para sobreviver. Nós precisamos de outra pessoa para sobreviver, né? Não só em termos de um organismo, né? De um alimento, mas também para nos tornarmos humanos, né? É necessário que haja outra pessoa que cuide da gente, né? Que cuide daquela criança que nasceu, para que ela se torne um humano, né? Para que ela venha a ser um sujeito desejante. Isso é diz de uma falta que é fundamental, né? A gente precisa de outra pessoa. Quando já está isso colocado, né? Porque necessitamos de outro para viver e para nos tornarmos humanos, aí já tem toda uma questão de um universo de linguagem, né? Nós nascemos mergulhados num universo de linguagem, né? Você já é falado antes de nascer, você já é desejado antes de nascer, você já tem um lugar específico no desejo dos pais antes de nascer, né? Seja um nome, enfim, de tudo que vai se falando. E quando nascemos, esse corpo, né, que na psicanálise a gente fala de real, né, ele vai ser
revestido de linguagem, que vai fazendo significações, né, que vai fazendo marcas, né? Então vai fazendo uma inscrição simbólica, né? Isso já vai nos trazendo toda uma questão da relação do sujeito com o outro, né? Esse outro que ocupa essa base, função, né? Que cuida e que vai revestindo o sujeito dessas significações. Freud tem um texto, né, um outro texto da obra dele, de 1920, que chama Além do Princípio do Prazer, onde ele, observando o netinho dele, que tinha nesse momento 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses por aí, ele via que essa criança sempre brincava, né, de jogar os brinquedos, os objetos, jogar para longe. E toda vez que jogava, repetia um som, né, O, que em alemão significa fora, né? E assim ele brincava de se despedir, né, de se afastar, de dar, enfim, em relação a esses objetos. Em um determinado momento ele observa esse neto dele brincando com um carretel no berço, e o carretel ele jogava, mas segurando a linha do carretel, um carretel de linha, e pronunciando, né, esse som. E quando puxava com a linha o carretel, ele fazia dá, né? O que Freud observou que ali ele estava, né, e interpretou que ali ele estava brincando com a presença e a ausência da mãe, né? Olha. Lá, né, quando estava fora, e dá quando estava aqui, né, próximo. Essa criança, o Freud até coloca que não chorava, não fazia assim não tinha uma reação de choro quando a mãe se ausentava para ir trabalhar, conseguia suportar conseguia suportar isso. Isso, mas elaborava isso que ela vivenciava ali, né, com a mãe, as presenças, as idas e presenças e ausências, idas e vindas da mãe, nesse brincar com o carretel, né? Então, ali algo acontece que algo desse sujeito se perde ali, e que a linguagem, o universo né, ele emerge via linguagem, né? E porque ele começa a emitir esses sons, né? E nesse brincar, então ele experimenta algo da ordem que é do universo simbólico, né? E isso traz um prazer para ele, porque aquilo que ele vive na vida real, que ele vive de uma forma passiva, porque ele não pode fazer nada, não pode fazer nada, tem que aceitar. Na brincadeira, ele experimenta numa outra posição. Na brincadeira ele tem o domínio do carretel, o mundo dele. Ele está no papel ativo. Então, esse brincar que é simbólico, né? Porque tem a questão do universo simbólico aí, ele experimenta de uma forma prazerosa, né? E isso traz o quanto, né, tem essa questão de algo que se perde aí, mas se introduz num outro universo, que é o universo simbólico, que possibilita a ele significar de maneiras diversas, né? E também a elaborar em relação ao seu lugar, né, a sua inscrição no mundo, né, na cultura, enfim, o seu lugar enquanto sujeito desejante, enquanto aquele que fala e pode dizer do que quer e do que não quer, se posicionar, enfim. Olha, é uma aula, né, porque a gente sabe que criança tem que brincar. Você vê que eu estou quietinha aqui, criança tem que brincar, é importante a presença de outras crianças, mas você teve aqui, nesse primeiro bloco, a explicação, né, a importância na visão do psicanalista e cada detalhe que tem uma brincadeira do seu filho, essa observação é muito importante e para um crescimento maior até como ser humano. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e depois, no próximo bloco, vamos falar sobre os brinquedos, né? Esses novos brinquedos. Eu falei das brincadeiras que muitas crianças não brincam mais, mas tem aí uma geração toda
com os novos brinquedos tecnológicos que estão mudando aí. A gente volta no instante só. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. A gente estava falando no primeiro bloco do brincar. Agora a gente está falando do brincar com alguma coisa que a criança tem que ter, ou se ela quer ou não, ela tem que ter, porque eu nunca não vejo hoje criança não querendo um celular ou um brinquedo. Qual que é a diferença no sentido de crescimento dessa criança? Como assim? Como é que ela no desenvolvimento, né? A gente falou do desenvolvimento subjetivo. Tem alguma diferença o fato da criança brincar com um brinquedo no mundo da fantasia e brincar com o celular ou brincar com um brinquedo desses que todo mundo tem? O brincar em si muda? Muda, né? O brincar quando a criança brinca com brincadeiras ou com brinquedos onde ela vai criar, né? Onde possibilita um universo de significações e que ela ocupa ali um papel ativo como o criador, né, daquela brincadeira com aquele brinquedo, diz de uma posição e de possibilidades muito mais ricas do que o brincar num jogo eletrônico, né? Ela tem possibilidades de criar? Tem, mas são possibilidades de certa forma pré-determinadas, né? Se você pegar um jogo, você tem estratégias que você pode fazer escolhas, né? Um jogo de videogame, alguma coisa assim. Mas não tem essa capacidade, né, de outros brinquedos e até mesmo brinquedos bem desestruturados, tal como o carretel que eu falei do netinho do Freud, porque o que vale no brinquedo ele vale por aquilo que ele não é, né? Pela falta, porque aí a criança cria. Aí há a possibilidade de criar. Quando ela não tem, né? Quando ela tem que, né, se colocar ali, né, inventar, fantasiar, né? E o que nós vemos atualmente são muitos brinquedos que colocam a criança num papel passivo, né? De um espectador de um show, né? Brinquedos que aperta no botão só. E o brinquedo começa a fazer um monte de coisas e a criança fica como um espectador. Parado. Quer dizer, justamente, né, pensando na criatividade, que a gente está falando, o que você pode nos dizer sobre esses brinquedos industrializados de hoje é justamente que não instiga a criatividade, é isso? Coloca a criança nesse papel passivo, né? Ela acaba sendo um espectador daquilo que o brinquedo faz e não o criador da brincadeira, né? Que, vamos supor, as brincadeiras que poucos, né? A gente vê mais nas escolas, né? Mas poucos se vê, né, dentro de uma residência, que são as brincadeiras com argila, as brincadeiras de corda, as brincadeiras de areia, enfim, com pular garrafas, com coisas que as crianças vão se sujar, né? Vai fazer bagunça? Vai, mas onde ela vai estar experimentando desde de uma posição ativa e podendo criar, fantasiar, né? Simbolizar, enfim, experimentando coisas diversas e com uma infinidade de significações também, né? Que é fundamental para que ela possa estar elaborando. Claro, né? Com certeza. Quer dizer, é outra geração que está sendo construída, então? A gente pode dizer assim? Os caçadores de Pokémon, sabe que eu achei que tivesse parado até, mas não. Hoje em dia, tem uns pequenininhos aí que já estão, ao invés de ficar, por exemplo, brincando no parque ou jogando bola, ficam ali caçando Pokémon. Quer dizer, a gente está falando com uma psicanalista, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla no sentido de desenvolvimento. Até que ponto isso pode ser prejudicial ou não para a criança? Os Pokémons, né, assim, é um jogo virtual. Eu dei um exemplo, né? Mas ele é um jogo
né, que está aí, que é uma febre, né? Muitos jovens, adolescentes e crianças brincam, né, e ficam a caçar os monstrinhos com esse jogo, e ele também já está sendo utilizado, enfim, com outras finalidades educativas, né? Acho que tem aí profissionais que estão buscando se aproveitar, né, se utilizar desse. Mas eu acho que independente do jogo, né, se é um videogame, se é um jogo virtual, é importante se pensar que posição esse jogo convoca a criança, que posição ela vai ocupar aí, né? Se é nessa posição ativa, onde ela vai estar podendo criar e trabalhar com as suas questões, ou se é numa posição passiva. Mas, por exemplo, agora nesses jogos, né, videogame, existe uma interatividade, né, de quem está jogando. Então, tem jogos entre duas pessoas, que é aquela coisa do dois. Os próprios videogames têm um mundo virtual ali que entra numa fantasia. Quer dizer, de alguma forma, está mexendo com esse lado da criança, não é? Sim, é um universo novo e nós vamos precisar aprender, né, a como lidar com esse universo, pensando, né, sempre nessa questão, né, de que lugar que a criança ocupa ali naquela brincadeira, que dependendo da criança pode ser saudável para ela, pode ser que não, né, também vai depender muito de cada um, né, de como é que ele se utiliza daquele brinquedo, né? Por exemplo, um videogame pode servir para você deixar de sair de casa e se encontrar com outras crianças, mas também pode servir para uma outra criança para se encontrar com outras crianças via o videogame, né? Então, isso depende muito de cada um e como cada um vai se utilizar, né? Se utiliza desse instrumento atualmente, desse brinquedo, enfim. Doutora Aline, assim como psicanalista com a sua experiência no seu consultório, tem mais vantagens ou desvantagens, mais benefícios ou não esses brinquedos? Está trazendo coisa boa para as crianças ou não? É como eu disse, depende muito de cada criança, né? Tem crianças que se utilizam de uma forma muito saudável. Então, mas tem gente que não. E tem crianças que não. Né? Então, é muito particular a cada um, porque depende muito de como cada um se posiciona frente àquele brinquedo. O que ele faz com aquele brinquedo, né? De que forma ele significa aquilo, né? De que forma ele vai criar, vai brincar com aquele brinquedo. Então, depende muito da criança, né? Quer dizer, não tem uma regra, até para os professores prestarem atenção, até para pais prestarem atenção. Não existe uma regra, um padrão de comportamento do que esses efeitos estão causando nas crianças? Não. A gente fica meio perdido, né? Cada um é muito singular, né? Não há uma regra, não há receitas, não há regras, né? Há o experimentar, né? É preciso ir experimentando, vivenciando, para poder, a partir daí, da experiência, ir pensando, né? E observando como é que para aquele sujeito está acontecendo, né? Como é que ele está fazendo, que é diferente de um outro, né? Às vezes, dentro de uma família, você vê filhos, né? Que tiveram, né, supostamente a mesma educação, né? Digo supostamente porque cada filho vem num momento da vida do casal, isso só aí já traz uma diferença. Verdade, né? Verdade. E então cada um tem um jeito muito particular de se posicionar, de brincar, de lidar com o mesmo brinquedo, né? Às vezes o que é interessante para um não é para o outro, é muito singular, né? De fato não tem, é muito difícil generalizar. Bom, mas a conclusão então que a gente chega aqui, né, nós estamos terminando o nosso programa, é a importância do brincar, seja de que forma for, para o desenvolvimento do ser humano, a importância de brincar, é isso? O brincar é fundamental, né?
para a estruturação psíquica, é muito importante e saudável que a criança possa brincar, né? E que ela possa criar, que o brincar da criança e o tempo para o brincar seja respeitado. Tá aí, então fica aí a dica para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu, doutora Aline? Obrigada eu, Silvia. Fica aqui a nossa dica, né? Você que acompanhou, não deixe de prestar atenção, né, nos seus filhos e a gente tem que brincar, porque brincar é coisa séria. Opinião Livre fica por aqui e até o próximo programa. Tchau, gente. Obrigada. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.